Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live desta noite. Bom estar com vocês, tá? Esperar que o nosso convidado entre aí para a gente bater esse papo legal que nos espera. E aí, tudo bem com vocês? Como é que estão aí? Tudo em paz? Esperar que nosso amigo aí entre. Olá, 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 boa boa noite. noite. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu Tudo amigo. bom? Vamos Obrigado. lá. Hein? Obrigado. Você falou seja bem-vindo, eu estou agradecendo. Obrigado. Eu Obrigado pelo convite e boa noite a todos. E obrigado por estar participando aqui junto com você dessa live, né? acho que Agora eu agradecemos, não né? estou lhe vendo. Não está me vendo, não? Não. Quer que eu convide novamente? Veja aí se. Eu não sei, de repente, se o pessoal tá vendo, tá tranquilo. Agora seria bom falar eu te vendo, né? Com certeza, né? Pessoal, vocês estão vendo aí as duas figuras emblemáticas? Pessoal, responda aí se vocês estão vendo. Tá vendo Eu sim, acho que estão o problema vendo então é sim. com a minha câmera aqui. Estão vendo Eu sim. acho que o problema aqui é com a minha câmera. Mas vamos lá, né? Vamos sim. Vamos lá. Eu quero primeiro fazer uma introdução antes de começarmos o nosso bate-papo. Primeiro, agradecer ao Augusto pelo aceite, né? Que para falar de um tema muito prazeroso para mim e para toda a galera aí que está ao vivo conosco. Para mim é uma honra tê-lo aqui, representante dessa religião que merece muito respeito, não só por mim, como por todos nós. Eu fico muito honrado de tê-lo aqui, viu, meu amigo? Também fico feliz pelo convite. Isso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Costa, sou filósofo, sou palestrante, cerimonialista e eu queria falar, antes de começar a nossa live, eu queria falar sobre um grande gênio da humanidade que foi Leonardo da Vinci, que em uma de suas frases, que ele denota muito conhecimento sobre a natureza, ele diz, não se volta atrás quando a meta é as estrelas. Bom, é uma frase que parece ser muito comum, mas que o que ele quer dizer é que se você está num caminho onde a ética e a moral te coloca, te coloca em ascendência, te coloca em direção às estrelas, não devemos voltar atrás. Então é uma reflexão que eu trago para todos nós, não só para a nossa live, mas para todos aqueles que irão acompanhar depois, que sirva de exemplo, porque o que precisamos é isso, de ter uma direção, de ter uma concentração em cima da ética e da moral, que é o que vai prevalecer no ser humano quando ele entrar em contato com as estrelas. Meu amigo, eu queria fazer uma pergunta de início para você. Nós vamos ter um bate-papo e mandaram muita pergunta para você. Espero Uhum. que espero que tanto a pergunta como a resposta esteja contento para aqueles que promoveram que estão promovendo nosso evento, né? É, Sim. a primeira pergunta é, meu amigo, como é para você
ser representante dessa conceituada religião? Bom, eu me chamo Augusto, né? Augusto César de Arruda, tenho 39 anos, né? Vou fazer agora 40 anos agora em dezembro. E assim, eu nasci dentro do candomblé, né? Eu fui uma criança iniciada com 2 anos de idade, né? E como eu nasci dentro do candomblé, o candomblé para mim é minha base, é minha essência, é quem eu sou. É aonde eu olho, me vejo, me reconheço, né? É aonde eu tenho os ideais e tenho pessoas que também me orientam. É a minha base, é quem eu sou, é o candomblé, né? Eu não consigo deixar de ser de candomblé quando eu não estou no candomblé. Então eu vivo o candomblé. E por vivenciar o candomblé, eu tenho o que eu aprendi, né? Para mim, tudo que eu sei e tenho e carrego e vou levar e vou passar é o candomblé, né? Pequeno ainda, o candomblé me deu uma família, para além da minha família biológica e sanguínea, o candomblé me deu uma família, ele me deu uma base ética, uma base moral, né? Eu fui criado tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe, mas também pelo meu avô, que era o meu pai de santo, né? Eu, com criança, me recordo plenamente, com 5 anos de idade, a primeira bicicleta que eu tive foi porque meu avô, vendo eu ver as crianças na rua brincando, brigou com meu pai e com a minha mãe que eles tinham que comprar uma bicicleta para que eu pudesse, né, estar inserido aquele grupo de crianças que brincavam. E então meu avô é minha base, foi quem ajudou a me criar, né? E aí eu acompanhei inúmeras obrigações desde criança, né? E isso foi consolidando o que eu acredito de valor, o que eu acredito de ética, o que eu acredito de religião, né? E aí, com o passar do tempo, eu me pego cada vez mais inserido. Né? Minha família toda é de candomblé, toda. Para onde eu olho, eu vejo pessoas de candomblé. Então, o candomblé, para mim, é a base, a essência, é quem eu sou, né? É o meu legado, de fato, né? É o meu pertencimento religioso, né? E fora do religioso, porque a gente advém de uma religião oriunda de África, né? E quando a gente veio para cá, a gente sempre fica procurando, né, a base de que família eu pertenço em África, quem eu sou, a quem eu sou, a quem eu me remeto em África, né? Então, o candomblé ele me dá essa relação, né, de pertencimento, de reconhecimento, de pertencimento. E eu sou suspeito para falar do candomblé, porque candomblé para mim é lindo. É a natureza, é o arco-íris, é o ar, é o som, é a pedra, é o ferro, né? É tudo aquilo que dá base ao mundo que nós vivemos hoje. Esse mundo contemporâneo, ele é sustentado e foi sustentado para mim pelo candomblé. Eu fico feliz de ver o amigo falar dessa forma, porque isso é de muito valor, isso em qualquer religião, né? Isso em qualquer religião, quando você abraça a causa, quando você se identifica, né, nessa busca pela melhora ética e espiritual e moral, como você bem falou, você busca as suas origens, a sua árvore genealógica, isso é muito valoroso para qualquer religião, né? Não só o candomblé, mas quando você se identifica e você vive essa verdade que você acredita, isso é salutar em qualquer religião. Você está de parabéns, meu irmão. Muito obrigado pela resposta e eu acho que foi bastante convincente a sua resposta, viu? E eu tenho outra pergunta aqui. Como se inicia uma caminhada ao título de pai de santo? Como é que é feito isso desde a sua iniciação, não é isso? Primeiro a gente tem que dizer, né, que o candomblé é totalmente uma religião iniciática. Né? Você sabe o que é o candomblé e você aprende o que é o candomblé quando você passa a ser iniciado. A partir da sua iniciação, você vive uma nova filosofia de vida. O candomblé é uma nova filosofia de vida. Né? É você entender que você é uma pessoa igual dentre os outros, mas diferente religiosamente. Né?
E aí, quando você passa pelo processo de iniciação, como eu falei, volto a repetir, você ganha, a primeira coisa que você ganha. O que falta, às vezes, na nossa comunidade, no nosso mundo, né? Família. Você ganha um pai, você ganha uma mãe, você ganha uma madrinha, você ganha irmãos, né? E isso é o que lhe dá a base de fato. E a partir dessa família, essa família junto ao Babalorixá ou a Ialorixá da casa, é quem vai lhe conduzir religiosamente, né? Vai lhe dar os desígnios de orixá, né? Daquilo que você precisa ter, de quem você precisa ser, de como você precisa agir para ser uma pessoa melhor nesse mundo, né? Na Terra, que é o Aie, onde a gente vive, para ser uma pessoa melhor no Aie. E orixá, a gente tem na nossa filosofia Queto, orixá, eles foram personificados, eles foram pessoas, né? E cometeram sim erros e cometeram sim diversas ações que com isso nos dá base para nos melhorar hoje. Então, quando a gente pede hoje, dia do Ogum, né? A gente pede a Ogum força, a gente está pedindo de fato a Ogum que ele sim consiga nos dar força, né? Para que a gente levante cedo, vá trabalhar, vá em busca, né, de um emprego, vá em busca de melhoras para a nossa vida, que a gente seja forte como o ferro de Ogum, como Ogum que é forte, como é ferro, né, para enfrentar todas as adversidades do mundo, né, ou do nosso dia a dia. Perfeito, perfeito. Isso as nomenclaturas que vocês usam dentro do candomblé, eu acho de uma linguagem muito simbólica e de passagem muito bonita, viu, cara? Eu gosto da fala, da linguagem simbólica do candomblé, porque é uma linguagem única. Você não vê em lugar nenhum. É uma linguagem que é raiz mesmo, né? Então você vê que é o Baba, te chamam de Baba, não é isso? Te chamam de várias nomenclaturas para simbolizar uma pessoa ou um orixá, que tem o sincretismo religioso dentro por volta disso tudo aí. Isso é de muito valor para a nossa cultura e espero que isso nunca morra entre nós e que seja cada dia mais forte. Né, mano? Então, quando se fala de candomblé, a gente tem que reconhecer, né? O candomblé ele existe a partir de um processo de diáspora, de um processo de escravidão, né? A qual nós fomos trazidos para cá, né? E aí aqui a gente teve que procurar se adequar a essa terra, né? Então, o candomblé ele não é só uma nação, né? O candomblé inclui, ele é uma religião brasileira, a gente tem que compreender isso, é uma religião brasileira que inclui diversas etnias, né? A etnia do povo Angola, a etnia do povo Jeje, a etnia do povo Queto, do povo Ijexá, e o culto aos ancestrais, né? Que é a nossa essência, que é a melhor forma de você poder cultuar ou reverenciar aquele parente próximo, né? No meu caso, meu avô, minha avó, meu pai ou minha mãe, né? Aquela pessoa próxima, que é o nosso ancestral, que acaba sendo a nossa referência. Então, o candomblé ele é seguido dessas 5 vertentes, que são etnias, né? E que, assim, ele passa a ter base, ou ser candomblé de fato, ter essa estrutura de terreiro, quando os africanos aqui, né, passam pelo processo já de libertação e passam a comprar as suas terras. Né? Comprando as suas terras, eles passam a plantar o seu axé e daí nasce o candomblé que é hoje. Eu posso falar um pouco, e não tanto, porque o candomblé, meu avô já dizia, né, é uma faculdade a qual você não se forma. Você todo dia e sempre vai aprendendo. Né? Eu posso falar aqui um pouco do que eu conheço, que é o candomblé de nação Queto, né? Que tem a linguagem iorubá, né? Sim. O chamado Nagô, né? A língua Nagô, porque Nagô são aqueles povos que já nasceram aqui, são oriundos de África, mas nasceram aqui. E aí é onde eu conheço um pouquinho da fonética iorubá, né? Sim. Mas é pouco.
diante essa imensidão que é, né? E para nós a palavra tem poder, né? E tem um poder muito forte e significativo, né? Então a gente, quando fala o nome, ou quando a gente fala de alguma procura alguma ação, ela é entonada de forma iorubá para que aquilo se torne sagrado, né? A gente acredita que, vou dar um exemplo, que essa lapiseira é uma lapiseira, mas ela se torna sagrado quando a gente consegue, né, a partir liberar o ofó, né, e se tornar uma simples lapiseira em algo sagrado para a gente. E aquilo que é sagrado, né, é imbuído de fé, é imbuído, né, de uma relação que assim não tem como você explicar. É aquilo que você sente, é a sua essência. Positivo. E isso que deveria permear todas as religiões, essa consagração e essa direção da palavra em energia, como Sim. você bem falou. E há uma energia em tudo que vocês fazem e tudo que vocês falam, porque é uma energia, né? Cria um ambiente, uma psicosfera ambiental muito salutar. Isso é muito prazeroso, né? Justamente para quem convive no candomblé e para aqueles que estão adentrando agora, que estão querendo conhecer, isso é de muito valor. Isso aí. Meu querido, quais as atribuições de um pai de santo, de um baba ou de um babalorixá? São muitas atribuições. São muitas Você pode atribuições. sintetizar aí, entendeu? O que não falta são atribuições, né? É, E acredite que eu estou num processo um tanto quanto novo, né? Eu sempre fui, como disse, eu sempre fui uma criança de candomblé. Nasci com a prática de candomblé, com aquilo que meu avô me passou. Meu avô e meus mais velhos me passaram como referência. E sempre estive ao lado dele, né? Então, sempre estar ao lado é você estar aqui ajudando, auxiliando, né? Em alguns momentos conduzindo, mas a responsabilidade sempre era do meu avô, porque ele sim era o pai de santo, ele era como a gente diz, né, o Oloriebé, ou seja, é a cabeça de toda a comunidade, né? Então eu ajudava. Hoje eu me vejo nesse lugar de Oloriebé e te digo, a responsabilidade de lidar com pessoas, lidar com vidas, né? É um pouco de tudo. Eu acredito que um pai de santo, ele não é só um pai de santo, ele é um psicólogo, ele é um médico, ele é um consultor, ele é um coach, ele é um empresário, ele é um engenheiro, né? Porque tudo perpassa de um apanhado, né? De informações, de um apanhado de situações. Você conviver com pessoas é difícil, e ela não é só difícil dentro do candomblé, não. É difícil dentro e fora do candomblé, é difícil você conviver com pessoas, é difícil você fazer com que as pessoas entendam, né, um sentido que seja melhor para todos. Porém, é o que a gente acredita que é o básico, né, é o conviver, é estar entre pessoas, é o dividir. Né? O candomblé ele é formado de uma certa divisão. No candomblé você não tem como fazer nada sozinho. Você precisa sempre de alguém para fazer, ou com você, né? Ou para você, ou por você. Né? Então, quando você. Tem horas que você é o atuante, tem horas que você é a criança de fato. Você é a criança que vai sentar numa eninha e que vai ser agora cuidado, ou pelo seu pai ou pelo seu irmão mais velho, ou pelaquela pessoa que lhe tem um apreço, que lhe tem um carinho, né? Então, olha o senso de união dentro dessa religião passa o que é união, né? A gente aqui, entre nós, vamos discordar, vamos ignorar em alguns momentos, vamos dizer que não, eu sou independente, eu faço, é assim, mas a gente não faz. A gente não faz, a gente precisa do irmão. Então, a união é uma coisa, gratidão, união, amor, são as práticas e são as palavras sempre entoadas dentro do candomblé. isso Na aí. língua iorubá, na língua queto, na língua banto, na língua jeje. Essas palavras são muito importantes. A gente tem que aprender, as pessoas de candomblé têm que aprender a utilizar essas palavras, mas não da boca para fora, né? Mas sim internamente.
internamente de quem nós somos. Nós somos um misto de união, nós somos um misto de gratidão, porque nós temos que ser gratos, porque a partir do momento que não fazemos nada sozinho, nós precisamos ser gratos, né? Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter amor dentro das ações a qual a gente pratica para consigo e para com o outro. Então, isso são primacias para mim dentro do candomblé, né? Então, as atribuições de um babalorixá é esse conjunto. É um engenheiro, é um advogado, é um psicólogo, ele é um coach, ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa assim que tem que estar, de fato, separado, né, um pouco acima, para poder dar conta. Porque enquanto o candomblé é cheio de hierarquias, né? E aí ele acaba se dividindo por conta disso. Porque uma pessoa só não tem como dar conta de tudo. Então existe o Oloriebé, que é o babalorixá ou Ialorixá, que é quem toma conta de um todo. E aí ele vai se dividindo. Aí você tem Babá Quequerê, Iá Quequerê, Babá Egbé, Iá Egbé, aí você tem Ogã, você tem Eked, aí você tem Ebomes, aí você tem Iaôs, e você também tem Abiãs, né? Então é esse conjunto todo, e cada um vai fazendo a sua parte, né? O que é parte de Ogã, o Ogã faz, o que é a parte da Eked, a Eked faz, o que é parte de Ebome, Ebome faz, e aí é esse conjunto todo, né, que torna o candomblé candomblé. E aí existe essa pessoa que é quem liga todos esses outros pontos, né? Então é a atribuição hoje de uma Ialorixá, de um Babalorixá, conseguir ligar todos esses pontos para melhorar a vida pessoal, individual e do coletivo para aquela comunidade. Essas são, eu acredito, de forma bem resumida, as atribuições hoje de um Babalorixá ou Ialorixá. Isso mesmo. O que você fala é muito salutar ouvir, por quê? Porque o grande líder, ele, como dizia Confúcio, o chinês Confúcio, ele dizia que um grande líder, ele só tem uma perna e um braço, porque o que falta está nos seus discípulos, está no seu, como você falou aí, nos seus discípulos e na sua família, né? O candomblé eu vejo como uma família, porque essa atribuição do pai de santo é uma atribuição de um pai mesmo. Eu acho que o nome é bem sugestivo, porque é como você falou, o pai é aquele que cuida, é aquele que abraça, é aquele que orienta, é aquele que vai dando os tapinhas também no bumbum, que vai dizer, ou seja, é a função que você falou muito bem aí. E conviver é a arte de viver. Conviver não é fácil, porque você vive não é fácil conviver. E além de conviver, eu acho que tem uma outra coisa que é importante, é de formar, né? Quando se fala de filho, eu tenho uma filha de 9 anos, Juliana, né? E a minha maior responsabilidade para com ela, eu sinto, é de deixar ela pronta para o mundo, né? É formar, né? Eu não posso ter uma filha criada para mim. Ela está pronta quando eu conseguir formar minha filha para o mundo. E dentro do candomblé também é da mesma forma. Né? Você inicia para que aquela pessoa possa se tornar uma pessoa melhor para ela dentro do mundo. Isso. Né? Então é importante, sim, esse papel de formação, de orientação, de condução, né? E pai e mãe, ele tem, no meu ponto de vista, ele tem que dar o amor na mesma proporção que ele dá, sabe, o puxão de orelha. Tem que ser na mesma medida. Eu não posso nem ser muito duro e nem ser muito mole. Eu tenho que ser... imagine, eu acredito que o ser humano como um todo, ele sempre tem que buscar, né, o equilíbrio. E acredito que o que o candomblé pede e prisma é pelo equilíbrio. Né? Não existe uma pessoa totalmente feliz, não existe uma pessoa totalmente triste, né? Mas a gente fica permeando, né? Por estar feliz, por estar tristes, e é isso que a gente procura e que a gente deveria passar para que as pessoas tivessem, é o equilíbrio, né? O equilíbrio em todas as suas ações. Então, um pai e uma mãe, ele tem que conduzir os filhos, os amigos, porque o sentimento de família também perpassa pela relação de amigos, né? Família não é somente esse conceito básico que a gente tem de pai e mãe.
né? Ele perpassa, né, pelos irmãos, pelos amigos, pelas pessoas próximas que nos ajudam. Então, pai e mãe, para mim, eles perpassam por isso, por conduzir, por orientar, né? Acredito que o maior papel é esse, é conduzir, é orientar, para que se tornamos pessoas melhores. Com certeza. Essa é a finalidade, né? Eu acho que você já leu sobre todas as escolas iniciáticas, não só o Candomblé, né? Mas tem muitas escolas iniciáticas no mundo, né? A teosofia, a maçonaria e outros Sim, segmentos que tem esse prisma de colocar um homem melhor no mundo. Eu acho que sim, essa é a premissa. A premissa é essa: colocar eu acho que a sua principal função como pai de santo, como babalorixá, eu creio que seja essa, como você mesmo citou: preparar homens e mulheres para o mundo formado na ética e na moral. Basicamente, é isso que você falou aí, não foi isso, meu amigo? sim, 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 né? Isso é, É a nossa busca, né? Ora conseguimos vencer, ora não conseguimos vencer. Mas eu acredito também que tudo acontece no tempo e no momento de orixá. Quando tem que sim. acontecer, vai acontecer. E principalmente, às vezes a gente é necessário perder para aprender a amadurecer, né? Porque Você enquanto a gente falou, tem, a gente não amadurece. você falou aí na palavra orixá. Uhum. A pergunta é: os orixás, quem são? Sua finalidade na religião? Pronto. Orixá, a palavra orixá, né? No caso seria a cabeça guia, quem nos Certo. guia. Eu vou tentar aqui trazer de uma forma para que as pessoas entendam, né? Trazendo até um contexto assim de uma outra de uma outra religião. Orixá, então, seria aquele nosso anjo da guarda, sabe? Aquele que está com a gente, aquele que nos conduz, aquele que nos orienta. Quando a gente passa pelo processo iniciático, é esse orixá, esse pedacinho da natureza, porque orixá é um pedaço da natureza, né? Orixá é o ferro, orixá é o ar, orixá é a água, orixá é o barro, orixá é o fogo. É esse pedacinho da natureza que não é entregue. E além de São os ser elementais, entregue, é isso? ele é plantado. Oi? São os elementais, pode-se dizer? Eu não entendi. São os elementais, pode-se dizer? De uma certa forma, os elementais. É, É aqueles elementos da natureza, assim, que a gente vai. Que é plantado dentro de nós, é. né? Então, a gente precisa daquele momento, né, de ímpeto de fogo, de você ser forte, de você ir para cima, de você querer vencer batalhas, de você querer ser ardente para resolver situações. Como você precisa do seu momento de tranquilidade, que é o momento da água. E que mesmo a água que a gente olha que é parada, ela também é revolta, né? Mas orixá é um pedacinho da natureza que é entregue e plantado dentro do ser humano, dentro de uma pessoa de candomblé, né? E sempre buscando esse equilíbrio. Então, quando se fala em Oxalá, a gente fala do ar. Quando a gente fala de Exu, a gente fala do orixá mais próximo, né? E mais identificado com o homem. A gente poderia até dizer que Exu seria o próprio homem, né? Na virtude de ser uma pessoa também elementar, de Isso. ser um ser sublime para Deus, né? Porque o ser humano é um ser sublime para Deus. E convivemos na Terra, um lugar feito e criado pelos orixás, pela concepção de Deus, para que a gente habitasse, né? Então, o orixá, para mim, ele é esse pedacinho da natureza, a qual está com a gente diariamente no nosso cotidiano. Isso aí. Pedindo para você, fala-nos um pouco dos terreiros e suas atividades. Pronto. A gente tem a visão de que terreiro, né? A gente fala de terreiro a partir do século XIX, né? Que é onde é construído e se idealizado o terreiro de Candomblé, com um espaço, né? Onde você chama de barracão, onde você tem as casas de santo, em alguns lugares é chamado de quarto de santo, né?
E aí ele é constituído disso, de quarto ou casa de santo, um espaço maior chamado de barracão, né, aonde são feitos processos litúrgicos, né, para quem entende. Para nós são as nossas cerimônias, né, a nossa forma de conseguir, né, se aproximar de Deus ou dessas energias da natureza, né? Então, os terreiros de candomblé, eles passam por um período de calendário de obrigações, calendário de festa. Quando eu digo obrigação, eu não digo nada no sentido de imposição, né? Ah, eu sou obrigado. Mas sim no sentido de que a gente tem uma responsabilidade. E estar dentro do candomblé também é estar e ser uma pessoa responsável, de ter responsabilidade. Isso é muito importante, né? Então, quando se fala de obrigação, se fala dessa questão de responsabilidade consigo e com os outros. E aí ele tem o seu momento, né, o seu calendário de atividades, que perpassa por um ciclo, né, que aí varia de casa para casa, né, que é o ciclo de obrigações, os ciclos de momentos da qual a gente nos liga, né, ou se liga novamente a orixá. E aí dentro do calendário são feitas essas atividades. Então tem um momento, eu vou dar o exemplo aqui de casa. Aqui em casa a gente inicia o nosso ciclo de festa com o culto aos nossos ancestrais. Eu já falei mais cedo, mas vou voltar a repetir. Esses ancestrais são esses nossos parentes próximos, nossos pais, nossos avós, pessoas próximas da gente e que pessoas de heranças também religiosas do nosso axé, né? Então a gente começa com o culto, com a obrigação chamada Wibó, que é a obrigação aos ancestrais. Depois a gente dá comida ao Oxalá, né? Quando eu digo comida também, eu falo no sentido mesmo de... Vamos entender primeiro o que é comida, né? Comida é aquilo que nos sustenta, né? É aquilo que nos deixa em pé, né? É aquilo que nos dá força, né? Então, quando a gente diz dar comida ao orixá, a gente fala de obrigação de orixá como um todo, a gente fala no sentido de nos fortalecer, né? De nos reunirmos ali, realizarmos ações litúrgicas, né? E conseguirmos pegar um pouquinho do axé, né? Um pouco do axé, que é dividido entre toda a comunidade, para que a gente consiga sair dali, daquela obrigação, pessoas melhores e com a certeza de que a gente está com aquele pedacinho da natureza dentro da gente. Então a gente tem a obrigação para Oxalá, depois a gente tem a obrigação para Exu, e aí depois a gente tem a obrigação de Ogum, e aí todos os orixás. A gente, durante um ano, né, a gente reúne esses elementos da natureza, cada um em seu momento, e vamos nos alimentando deles. E aí, a cada ano, a cada ciclo, a gente vai nos alimentando e obedecendo os pedidos de orixá, né? Os desígnios dele para que a gente conduza, ou para que a gente viva bem dentro dessa terra, ou dentro do Aê. Então, esse é o princípio básico, né? Dentro de um terreiro de candomblé, as práticas dele, elas estão bem voltadas a isso, né? E aí, também em receber clientes, né? Receber clientes, pessoas que acabam se encantando por candomblé, porque é uma religião a qual a gente não convida, né? A gente não precisa chamar ninguém para fazer parte. O convite não é a gente que faz, o convite é o próprio orixá que faz. E ele faz dentro de nós. É a gente, né, sentir que alguma coisa me conduz ou me leva a um lugar, né, e que eu consigo perceber que isso que me conduz, que eu não sei dar o nome, mas que depois do processo iniciático que a gente começa a dar nome, né, é essa força da natureza, é essa energia que me consome, né, não me consome, né, que não é o sentido de consumir, mas que me atrai, né, que me leva para estar num espaço de candomblé. E a partir daí, então, começa-se um processo de uma filosofia de vida. E acredite, é uma filosofia de vida mesmo. É uma filosofia completamente diferente. O sentimento de união, de amor, de amizade, tudo isso está dentro do candomblé. Positivo.
foi bem explicado por você, porque o intuito das nossas lives aqui, Augusto, é sempre trazer pessoas de diferentes religiões, de diferentes segmentos, né? Trazendo um pouquinho de cada um pouquinho de verdade, um pouquinho de sabedoria. Porque, como dizia Sócrates, eu só sei que nada sei do que sei. Ou seja, nós estamos sempre tem que estar sempre em disposição em aprender. Esse é o grande barato da filosofia. Filosofia, para quem não sabe, a palavra filosofia, filos, amor. Sofia, sabedoria. Ou seja, aquele que está buscando saber, buscando sempre estar se aprimorando, tanto no candomblé, como na católica, no meio evangélico, em qualquer segmento. A filosofia, ela perpassa por essas vertentes, que deve ser bem direcionada e bem atribuída, como você mesmo falou. Agora me responda uma coisa. Nós observamos num segmento religioso, diferente do candomblé, nós observamos sempre aqui e acolá dissensões no próprio segmento. No próprio segmento. Tem dissensões, as igrejas, algumas não se comunicam, não se falam, uma criticando a outra. E não existe essa viés que diz assim, olha, casa tal não é boa, é melhor a minha. Tem isso ou não? Tá cortando um pouco, mas eu acredito que eu entendi a sua pergunta. E assim, como eu disse inicialmente, o candomblé, ele reúne aí 5 e por reunir 5 etnias, é claro que vai ter momentos a qual uma etnia pode entrar eu não digo disputa, mas em dissonância, né, da outra. Né? Mas isso tudo muito voltado pela de pessoas. Né? A religião é linda, o que estraga às vezes são as pessoas. Mas não existe religião também sem pessoas. Isso. Então existe sim práticas diferentes, existe sim terreiros diferentes, né, que conduzem suas casas de forma diferente. Agora eu posso afirmar que a gente não busca nem o certo e nem o errado. Porque o certo e errado é relativo. Na verdade, a religião cristã entrou muito dentro de nossas vidas, com o bem, com o mal, né? Com o certo e com o errado. E a gente acabou pegando, absorvendo isso e levando para o nosso meio. Né? Então é difícil a gente julgar o outro, porque a gente não tem essa visão de que fulano é certo ou fulano é errado, ali é o bem ou ali é o mal, o Satanás é o diabo. Não existe o diabo dentro do candomblé. Né? Para a gente não existe diabo. Agora existe sim a lei do retorno, a lei daquilo que você planta ser aquilo que você colhe. Né? Então é difícil dizer hoje se um terreiro de candomblé é X ou Y, se ele está certo ou se ele está errado. Né? Se ele tiver com o amor, né? Se ele tiver ali com a prática, né? De fazer com que as pessoas possam evoluir, eu acredito que ele já é um terreiro que a gente tem que reconhecer e valorizar sim. Porque a primacia do candomblé ele está levando com ele. As pessoas às vezes querem a busca, né, do certo e do errado, mas que não seja uma prática de candomblé. Né? Agora, é porque quando se diz certo e errado, são filosofias, são práticas diferentes. Cada terreiro de candomblé e cada nações dessa tem as suas práticas. Né? E cada prática vai fazer da forma qual tradicionalmente ela aprendeu. E isso não significa que esteja errado. Né? É a forma que o outro aprendeu. E se está errado ou se está certo, pode não servir para mim, mas serve para o outro. Então a gente precisa aprender, de fato, a respeitar esse espaço do outro, né? Como o outro entende o candomblé, como o outro acredita que seja a sua filosofia. Né? Mas se eu disser também que não acontece, eu vou estar mentindo, porque ainda falta um pouco de evolução das pessoas. Né? Dentro do candomblé também falta um pouco de evolução, né? Dessas pessoas, de maturidade, de entender que não se trata-se de um certo e errado, mas sim de dar o seu melhor.
certeza. E essa visão de bem e mal, ela começa a ser atribuída, inserida nas religiões, a partir de Constantino, que foi por meio cristão que ele começou a inserir essa questão de bem e o mal, e instituiu a religião cristã como uma religião oficial do seu império. Então, e aí acaba acontecendo isso. Porque, é como você bem frisou, um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. É como eu vejo as coisas. É como eu vejo. E a minha visão pode estar distorcida ou não. Então, essa caminho de verdade... Ela pode até estar distorcida, mas ela se torna-se, desculpa de interromper, mas a sua verdade. Né? Claro. E até que lhe provem que isso não é, de fato, uma verdade absoluta, é a sua verdade. E eu não posso ir de encontro contra a sua verdade. Porque você não é só uma pessoa, você não é só você. A gente acredita que as pessoas no candomblé, elas não são sozinhas. Né? Você representa uma história, você representa uma classe, você representa, sabe, junto a você, existem diversas pessoas que tornaram você quem você é hoje. Né? O seu meio religioso e profissional, o seu meio familiar, né? Os livros a qual você se dedicou a ler, tudo isso foram coisas que foram colocadas para constituir Jorge hoje quem ele é. Então Jorge, ele não é só Jorge, ele é um Jorge com esse legado todo. Né? Eu não sou Augusto hoje, Augusto. Eu sou Augusto, que sou filho de Jurema, que sou filho de Edson, que sou filho de Dofum, né? Que sou neto de Sandoval, sou neto de... E eu não sou uma pessoa sozinha, eu represento tudo isso. Então eu não posso simplesmente, por representar tudo isso, né, dizer que a minha prática é a boa e que a do meu vizinho não é a boa, não é importante. Né? Não existe isso. O que existe, de fato, é a gente procurar fazer o nosso perfeito. Né? E ir aprendendo dentro das situações. Agora, é claro, se alguma coisa lhe é me apresentado, né, como correto dentro de todo um contexto, dentro de todo um processo litúrgico, né, e no sentido de que eu aprenda, aí cabe a mim agora uma avaliação do que vou fazer. A gente volta a dizer, somos uma religião, né, oriunda de escravidão. Muito foi negado, muito nos foi negado. Né? Então hoje a gente faz o quê? A gente faz o recorte, a gente busca, né, a gente volta a buscar aquilo que nos foi negado. A gente busca, então, conhecimento, a gente busca uma cultura, a gente busca a nossa família religiosa, porque isso nos foi negado aqui no Brasil quando chegamos. Então, e não tem problema em você buscar, né, o que nos foi negado. O problema se dá, de fato, quando a gente acredita que só o nosso é o perfeito, ou o melhor. Você entrou numa questão que sintetiza bem o que Carl Gustavo Jung fala sobre quem é Augusto e quem é Jorge hoje, né? Em termos de personalidade. Ele citou aí que nós somos um conglomerado de informações que nos foram inseridas, né? Ou goela abaixo ou com consentimento nosso. E isso é salutar, porque ele chega à conclusão, Jung chega à conclusão que nós somos 95% pensados e 5% pensantes. Se você for olhar se você for olhar o que está em todo o animal, né? Nós estamos na quarta cadeia evolutiva, né? Assim crê a filosofia, não sei se é um conceito do candomblé, mas estamos na quarta categoria evolutiva, que viemos do mineral, do vegetal, do animal e do homem now, da classificação homem, né? E aí a criatura humana ainda vive nesta condição de animal. Está sempre com a coleirinha, sempre guiado por um e por outro, e não tem uma opinião salutar própria. Então, isso é muito importante de você saber discernir. Por isso que a palavra inteligente, muitas pessoas hoje não sabem muito classificar essa palavra inteligente, porque
quando classifica, diz assim, Augusto e Jorge são inteligentes pra caramba. Associa a eloquência verbal à capacidade intelectual. E não é nada disso. Inteligência não vem dessa etimologia. A inteligência, ela tem lá no latim, intellegere, ou seja, escolher dentre. Quem sabe escolher o que é seu e o que não é seu, o que te pertence e o que não te pertence, o que você pode e o que não pode fazer, isso é um homem inteligente, é um ser inteligente. Aí misturá-lo, ficou mais bonita a palavra inteligente, e aí associam-se a eloquência, associa a todas essas coisas. Falar bonito, falar... Era o sofista que falava na Grécia Antiga e era comprado pelo governo. E Sócrates, com a humilde palavra, e era um filósofo de verdade. Mas é bem por aí, meu caro. É bem por aí mesmo. Eu queria fazer uma pergunta a você. Mandaram me perguntar a você o seguinte. Boys, despacho, como é que classifica? Qual o nome correto que a gente se pronunciar? E qual a sua finalidade? Pronto. A gente acredita que o ser humano vive em um constante desequilíbrio, né? Já falei, mas vou voltar a repetir. Então, como a gente vive em um constante desequilíbrio, eu vou ilustrar aqui contando tipo uma história, né? Imaginamos que Jorge hoje acordou muito bem e saiu para trabalhar. E ao chegar no trabalho, ele encontra uma colega que está chateada porque não recebeu o salário, está chateada porque não conseguiu resolver as questões financeiras dela, ou está chateada porque brigou com o marido, ela está chateada. E Jorge, que está feliz, né, que é uma pessoa feliz, né, na maioria das vezes, vai falar com essa sua colega. Quando ele chega para falar com essa sua colega, que ele abraça ela, ou que ele dá a mão para ela, ele sente, e ela também sente que ela não está legal, e que ele está, sabe, incomodando ela. E aí, às vezes, num aperto de mão, né, ou você está todo feliz, tudo bom, fulana, e aí ela, oi, tudo bom. E aquilo lhe deixa sentido, nossa, eu estava tão feliz aqui para falar com fulana, eu gosto tanto dela, e ela parece que não está bem. Isso mexe com a gente, né? Fala, poxa, fulano não tá bem, ó, vou deixar ela hoje no canto assim que a gente fala, ó, deixa fulano lá que não tá bem. Tá bem? Né? Porém, nós somos pessoas dotadas de energia. E ao momento que a gente se aproxima do outro, as nossas energias, elas se oscilam também. Né? Se a pessoa não está bem e eu me aproximo dela, a minha energia, né, é consumida. Né? Aquela negatividade, pode-se dizer, dela, né? Ela acaba me incorporando. Pode não ser na sua plenitude, porque eu me sinto e estou muito bem. Mas aquilo vai me consumir. Então hoje é João, amanhã é Maria. Chega uma hora que isso acaba me afetando. Né? E aí eu que sou uma pessoa totalmente alegre, que sou uma pessoa bem, ou eu não, na verdade, Jorge, que é uma pessoa totalmente alegre, uma pessoa extrovertida, uma pessoa de bem com a vida, que não vê dificuldade, acaba assim sendo abatido por essas outras pessoas que não estão bem. E isso acaba consumindo o Jorge. Então o Jorge precisa fazer alguma coisa para ele voltar a ser quem ele era. Não ser quem ele era, uma pessoa totalmente feliz, não, porque ele tem percalços na vida. Mas ele precisa voltar, né, àquela linha, né, da realidade, aquela linha para se tornar uma pessoa, como eu posso dizer, um nível, né, e equilibrada. Exatamente. Então aí é onde entra os desígnios, né, a gente fala da natureza, para que a gente aí consiga nos equilibrar novamente, voltar a esse estado de equilíbrio. Então, o que é feito? Reunido elementos da natureza, né, e que eles, próximo ao seu corpo, ou próximo a você, ele acaba aí restabelecendo o seu equilíbrio. Nós, no Candomblé, chamamos isso de ebó, né? Mas algumas pessoas chamam de carrego, outras pessoas chamam de passe, e aí vai a partir da sua, né, da sua crença, ou do que aquela casa de Candomblé diz. Mas a palavra
para nós de origem queto, é chamado de ebó, que é vou fazer você voltar ao seu estado de equilíbrio, né? Para que você volte a estar ou ser uma pessoa equilibrada. Uma Então, eu reenergização. ilustrei para você entender como é que as energias transitam dentro por nós, né? E acredito que todo mundo já teve um amigo ou um conhecido que não estava muito bem e que aquilo acabou afetando a pessoa, né? O simples fato dela não estar bem, você acaba ficando. Agora, você imagine isso acontecendo diversas vezes, o quanto isso acaba nos afetando. Então, a gente precisa nos restabelecer. Então, os ebós são feitos, né, para que a gente consiga reunir elementos da natureza, elementos minerais, vegetais, né, água, fogo, ferro, para que a gente consiga aí nos restabelecer novamente. Isso aí. É tipo uma reenergização, porque na filosofia, na teosofia, né, tem uma vertente que chama-se, você falou aí muito bem, que é a vampirização. Ou seja, você está bem, com a energia boa, o outro está com a energia baixa, ele se aproxima de ti, suga a energia que você tinha, você estava bem, ele agora vai ficar bem porque você foi um doador de energia, e aí o que acontece? Ou vai melhorar. Ele vai ficar bem e você vai ficar mal. Então, na teosofia e na filosofia, existem métodos que faz com que você não perca essa energia quando tiver contato com o outro que está com baixa energia. Você vê que são coisas parecidas que levam ao mesmo caminho, embora de maneira diferente, de nomenclatura diferente, mas a finalidade está sempre a mesma, como você falou, reenergizar quando se perde essa energia. E tornar uma coisa, um bloqueio também, quando chegar em certos lugares, com certas pessoas, para que você não perca essa energia. Isso é salutar. Isso é de grande importância. Meu querido, a gente acredita que Deus, a gente acredita que Deus, Olodumare, assim que é como nós chamamos, ele já nos deu o nosso destino na Terra. Então, quando a gente vem para a Terra, a gente já vem com o nosso destino, com a nossa missão aqui na Terra. E que tem coisas que nós vamos passar, né? Vai acontecer. De qualquer forma, de qualquer jeito, vai acontecer. Agora, a intensidade que isso vai acontecer, nós podemos tentar direcionar. Se isso vai acontecer de forma muito dura ou de forma leve, tranquila, vai acontecer. A gente é que vai direcionar a forma qual isso vai acontecer. Simbolicamente, tipo um karma, né? Como os espíritas dizem. Você vem com um karma e você agora vai dar uma direção a ele, não é isso? Sim. Sim. Eu não digo muito karma, porque eu acredito muito no destino. Eu falo numa linguagem espírita e numa linguagem teosófica. Eles usam esse. E você usou de maneira diferente, mas, assim, para que as pessoas também que não conhecem o candomblé tenham uma noção, uma analogia, entendeu? Do que basicamente falar. Já está chegando perto do nosso fim da nossa live, né? Está chegando perto do fim. É uma coisa que passa rápido, porque o assunto é prazeroso, é gostoso de se falar. E eu queria fechar com uma pergunta. Como você vê o crescente número de intolerância em relação à sua religião e como se portar ante essa atitude? Como você se porta a essa intolerância e essas atitudes que não condizem com religião nenhuma? A gente sabemos que a intolerância não é uma coisa de hoje, né? Então, desde o século XIX, onde foi nos permitido, né, a ter terreiro, depois nos foi negado, né, invadindo o terreiro de candomblé, furando atabaque, né, batendo, quebrando, e você perceba o quanto a gente precisa continuar sendo resiliente, né? Porque se passaram quase 500 anos e a gente continua ainda, né, firmes, fortes, perpetuando, né, essa religião. E não é uma luta que vai acabar agora.
mas eu acredito que a gente já estamos vencendo, né? Porque o fato de eu estar aqui hoje falando com você em uma live já é uma vitória. E não é uma vitória minha, é uma vitória dos meus antepassados. Eles lutaram para que hoje a gente tivesse esse direito de estar aqui. E eu tenho certeza que minha filha, ou minhas filhas, minha filha de 9 anos, né, com certeza vai ter lutas menores do que essa. Né, porque essas grandes que já foram trilhadas, já foram batalhadas, já foram vencidas, e agora a gente vai entrar em uma outra esfera de luta. Né, um outro modelo, um outro contexto. Né. Fico chateado e triste, né, porque mostra o quanto o ser humano ainda não conseguiu evoluir, primeiro para respeitar o outro. Né. Isso é o básico. A gente não quer muita coisa, não, é só o respeito. Né. A gente já é autossuficiente, então a gente só precisa que sejamos respeitados. Então eu fico triste ainda do ser humano não ter evoluído a esse nível, mas esperançoso, porque o Candomblé me trouxe até aqui e eu sei que vai levar minha filha, né, e que vai levar os meus a mais distante. Então, não vou deixar de dizer que não fico preocupado e que não oriento minha filha a como se defender, né? E aí, quando eu digo como se defender, eu não digo que é pegando armas ou usando as mesmas práticas a qual foram usadas com a gente, né? Mas eu acredito sim que a educação e uma base, né, familiar e religiosa vai fazer com que ela seja uma grande guerreira mais para frente. Que ela seja uma Positivo. grande guerreira no futuro. Então, enquanto eu conseguir formar minha filha, né, religiosamente, né, e educar ela, né, dar amor, dar carinho e educação, eu estou formando e estou entregando várias armas na mão dela para que amanhã ela esteja mais forte do que eu, como eu estou mais forte do que os meus antepassados e assim sucessivamente. Meu querido, foi um prazer enorme ter você aqui, viu? Em nossa live. Eu me sinto feliz por ter batido esse papo contigo. Eu acredito que todos aqueles que participaram também. Vai ficar na saudade. Preciso que você retorne outras vezes, se possível, em outras Sim, lives, sabe? Para explicar mais ainda, tirar mais dúvidas. Eu também recebi crítica porque convidei você e eu disse, olha, eu não tenho problema com isso. Goste de mim do jeito que eu sou, do jeito que eu me permito ser. Ou seja, isso é o valor da vida, cara. É como você falou, é o respeito. E sim. vocês já conquistaram muito. E vocês estão deixando esse legado para suas filhas de santo, para sua filha natural. Ou seja, é um espetáculo bom demais participar dessa live. Eu tenho uma pergunta para fazer a você, para a gente fechar. Né? Já está no horário da gente fechar. Eu tenho um grupo de amigos que quer visitar o seu terreiro. Como fazer isso? Pronto. O terreiro fica aqui em Fale para Lauro de eles aí que Freitas, eles estão na live, Bahia. viu? Fale para eles aí que eles estão na live, viu? Pronto, o terreiro fica aqui em Lauro de Freitas, Bahia, né? É um terreiro simples, humilde, né? Mas que a gente acredita que saibamos, né, acolher as pessoas, né? Isso foi o legado nos deixado, né, de acolher, né, de cuidar do outro. Né? E eu que também agradeço a todos os amigos que entraram aí na live, pude ver aqui diversos amigos, diversos filhos que entraram aqui na live, eu agradeço. É a minha primeira live, né? Eu Que bom. participei, assim, vi em algumas lives, mas é a primeira live que eu participo na sua integralidade. E aí fico feliz, né, por ver que os amigos participando, os amigos entrando, fazendo perguntas, né? Quero agradecer a todos, a Maeve, que me fez o convite, né? E que me colocou em contato com você, Jorge. Né? E Maeve é de Ansan, minha irmã, né? É. E Ansan sempre sendo a senhora dos meus caminhos, a senhora que me conduz, a senhora que me leva, me guia. Então, o terreiro Alafumbe, aqui no Parque São Paulo, Itinga, está aberto, né, para que vocês venham conhecer, viver um dia de terreiro. Agora, no dia 16 de dezembro, a gente vai estar fazendo uma obrigação para Oxalá, né? O filho do meu avô, um filho querido que ele registrou,
né? Ele não teve filhos biológicos, mas registrou um filho, né? E ele vai estar participando de uma obrigação, ele vai estar crescendo religiosamente, né? E essa obrigação vai acontecer dia 16 de dezembro, né? 16 de dezembro, Lauro de Freitas e Tinga, às 18 horas. O terreiro Qualquer vai estar pessoa de pode portas ir? abertas. Qualquer pessoa pode vir, sim. A única coisa que eu peço é que, como é uma festa de Oxalá, que as pessoas venham, o traje é branco, né? Pronto. E que se sintam bem, se sintam felizes, né? E se sintam acolhidas. Tenho certeza que mesmo que eu ou qualquer filho da casa, né, não receba bem, mas o orixá responsável regente, que é Oiá, né, e Xangô, vão receber a todas as pessoas de forma assim, de braços abertos, fazendo com que elas se sintam bem, para que retornem quando quiserem. Pronto. Terreiro é um espaço aberto. Valeu, meu amigo. Muito obrigado, viu? Obrigado também a Obrigado a Maeve. você. Me perdoe que eu não lembrei. Você acabou lembrando de Maeve. Maeve, um beijão. Muito obrigado, viu? Pela essa ponte que você fez com o meu amigo Augusto. E que Oxalá nos abençoe e nos dê uma boa Achei, noite. Grande abraço. achei. Irmão. Outro Obrigado, viu? bom, um abraço a vocês todos e um beijo no coração de todos. Tchau, 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 tchau. gente. Boa noite.